Vamos continuando aqui justamente para que a gente possa conversar um pouco com o nosso time a respeito dessa ida do presidente da República hoje à cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, porque, segundo o presidente Bolsonaro, a população tem razão em reclamar sobre a situação do que está acontecendo e garantiu que viu uma imagem de guerra. A nossa produção, certo, Edu, preparou um vídeo justamente de um trecho da fala do presidente da República que a gente vai acompanhar agora e daqui a pouquinho vai trazer comentário aqui na Jovem Pan. Roda. Estava em território russo, mas imediatamente comecei a fazer os contatos, primeiramente com o ministro da Defesa, que estava nos acompanhando nessa viagem. Ele nos informou que os militares já estavam se deslocando e tomando providência para atender de imediato as possíveis vítimas até aquele momento. Também entrei em contato com o ministro Rogério Marinho, momentos depois que sabíamos da gravidade do assunto, que estava se agravando realmente a situação aqui. Também com o Paulo Guedes, a questão de liberação de recursos. Na noite mesmo aqui, lá madrugada, me ligou o governador Cláudio Castro, me expôs mais a par do que estava acontecendo e começamos então a trabalhar em conjunto, exatamente buscando aí minorar o sofrimento das pessoas e bem como o que poderíamos fazer de concreto a partir daquele momento. No dia de ontem esteve aqui o ministro da Saúde, o Queiroga, também rapidamente me expôs o que estava acontecendo. Entramos em contato também com o Pedro Guimarães da Caixa Econômica para ver o que ele poderia fazer para essa região. E também cumprimento aqui não só o governador, o prefeito, bem como o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que nós conhecemos muito bem, da sua pronta ação. Muito bem, gente. Esse é apenas um trecho da fala de hoje do presidente Jair Bolsonaro, ele que chegou de viagem da Rússia e da Hungria e foi diretamente para Petrópolis, no Rio de Janeiro, prestar solidariedade e também anunciar aí as ações em relação às fortes chuvas e também aos desmoronamentos que nós tivemos. E olha só, antes de passar para o nosso time, eu queria avisar você que nos acompanha, nós estamos com uma enquete aberta, no portal da Jovem Pan News, esperando a sua participação, esperando justamente que você se pronuncie. E hoje a pergunta é sobre o que acontece em Petrópolis. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir atendimento para todas essas vítimas que infelizmente a gente tem que noticiar por aqui em Petrópolis? Vote lá e no final do programa eu trago para vocês justamente o resultado parcial dessa pergunta. Enquete aberta no portal da PAN, corre lá, jovempan.com.br. Piperno, essa postura do presidente da República é uma postura mais solidária. Ele teve a mesma ação na pandemia? Não. A pandemia, boa tarde inicialmente aos colegas, à nossa audiência. Não, na pandemia tudo demorou. Na pandemia, inclusive, não custa recordar que quem primeiro conseguiu vacina foi o governador de São Paulo. O governo federal demorou. O governo federal demorou demais. Até pagou, né? Até porque é a obrigação dele. Veja, não existe governo nenhum no mundo que não tenha pago por isso. Fez a obrigação dele. Então, ele aprendeu com as críticas recebidas. Até porque todas as pesquisas de opinião, elas apontam que aquele foi um ponto muito vulnerável do governo dele. Aprendeu, por exemplo, com as críticas recebidas quando aconteceram lá as enchentes na Bahia, no momento em que ele andava de jet ski em Santa Catarina, então aprendeu, felizmente aprendeu. Então, é isso que o governo tem que fazer. E veja, Paulo, eu não conheço, e aqui a crítica não é exclusivamente ao presidente Bolsonaro, não. Eu não conheço, não vi até hoje, candidato a prefeito, a governador, a presidência da República, ou mesmo parlamentares, dizendo o seguinte: olha, eu prometo que, se eleito, eu vou trabalhar, por exemplo, para avaliar as estruturas aí de pontes, viadutos, asfalto, construções nas encostas. Ninguém promete atenção a esse trabalho preventivo. É fundamental, mas parece que isso não dá voto. E a gente só lembra disso depois que a tragédia acontece.
Infelizmente. E aqui não é uma questão de fulanizar a questão, se foi culpa desse governador, ou desse prefeito, ou do presidente da República, ou do ministro. Não é isso. Quer dizer, o Brasil é um país que historicamente negligencia isso. Ninguém promete, ninguém tem isso como prioridade, ninguém tem esse tipo de cuidado como prioridade, como meta de governo. E aí, quando a tragédia chega, porque a tragédia não marca hora, não marca dia, ela acontece. Pega o poder público, pega inclusive a sociedade totalmente desarmada para lidar com isso. Ô Marco, vou passar a palavra para você justamente te perguntando a tua visão sobre essa mudança de postura do presidente da República. Ele aprendeu, segundo o Piperno? Você acha que o Piperno está correto nessa análise? Boa tarde, colegas aí da bancada, da audiência da Jovem Pan. Olha, Paulo, nesse caso, o Piperno está redondamente enganado, né? Foi exatamente o oposto. O que acontece? O presidente da República, né, durante o começo da pandemia, sempre se expressou de maneira muito franca a respeito de como ele entende a situação, de como ele pensa sobre vacina. E, claro, tem lá um tweet infeliz, uma entrevista onde ele não se manifestou de maneira, às vezes, eloquente ou dentro dos padrões pipérnicos de comunicação política. Mas ele foi um presidente que, hoje, a gente pode falar que defendeu de maneira intransigente a liberdade, acima de tudo. Então, ele utilizou recursos da União, né, para manter as pessoas, de alguma forma, sobrevivendo, né, por conta dos lockdowns que aconteceram a nível municipal e estadual. Então, a gente tem planos para empresas, planos para pessoas físicas, né, de verbas, de transferência de verbas para essas pessoas jurídicas e físicas. Nós temos uma série de tentativas do governo federal, da União, de abrir os negócios, e tudo foi atropelado pelo Poder Judiciário de maneira ativista, sem qualquer tipo de consideração pela liberdade econômica das pessoas durante a pandemia. Não adianta nada a gente falar em direitos humanos e não preservar o mais essencial, que é a livre iniciativa, que é a liberdade de nós empreendermos e de trabalharmos durante um momento pandêmico, que é ainda mais triste e ainda mais conflituoso para as pessoas. Então, a leitura do Piperno, infelizmente, não leva em consideração o que a pessoa precisa para sobreviver, que é trabalhar, que é circular, que é fechar contrato, que é fechar negócio. Parece, de novo, que a gente vive no metaverso da esquerda, onde dinheiro brota do chão e o Estado tem que servir para dar dinheiro para o cidadão, e não é assim que funciona. Infelizmente e felizmente, né? Acho que a gente não pode esperar do Estado que cumpra as nossas obrigações, a gente tem que viver. E o mesmo raciocínio se aplica para a tragédia. A tragédia é infeliz em todos os sentidos. Nós temos aí uma situação onde as pessoas têm, sim, algum tipo de responsabilidade por estarem em local perigoso. Isso é difícil falar em rede nacional, nesses termos, mas algum tipo de responsabilidade essas pessoas têm. Agora, o Estado, quando acontece uma tragédia dessa, né, tem se mostrado presente e tem que continuar presente depois da tragédia também, para impedir as pessoas que construam moradias em locais perigosos como esses. Mas que tipo de responsabilidade seria das pessoas? As pessoas ignoraram o fato de estarem colocando a residência delas em um local altamente perigoso. Aquele local não é para moradia. Mas tem algum tipo de instrução a elas em relação a isso? Aí é muito difícil, Paulo, vai depender de cada caso. Você pode ter pessoas que ignoram o risco ou que estão assumindo o risco. Tem todo tipo de questão aí. Tem gente que é ignorante, né, desconhece, no sentido de desconhecer. Tem gente que assume o risco. Tem gente que está lá por conveniência. Então, tem uma série de fatores. O que deveria ter, a nível de fiscalização municipal, era o impedimento de acesso dessas pessoas para locais perigosos. Muito bem. Serrão, voltando aqui na postura do presidente da República, houve uma mudança porque nós estamos em ano eleitoral? Saudações, meus amigos e amados haters. Reitero que não houve mudança de postura nenhuma de Bolsonaro em relação a pontos anteriores. Na pandemia, o Supremo Tribunal Federal, no comecinho, decidiu que caberiam aos governadores e prefeitos cuidarem da questão da pandemia. Tirou muito da responsabilidade direta do governo federal naquela atuação. Isso prejudicou demais a atuação que Bolsonaro, como líder
pudesse ter nesse caso da pandemia. Coube ao governo federal repassar a verba, receber, cuidar da compra de vacinas que não tinha disponível naquele momento desde cedo, e Bolsonaro, aí sim, um erro que ele cometeu foi o erro de comunicação e entrar na polêmica inútil sobre a eficácia da vacina, coisa de que ele não entende, ninguém entendia e ninguém garante até hoje se as vacinas são realmente eficazes, mas ele caiu nessa armadilha e teve um imenso desgaste político em relação a isso. Se Bolsonaro e Paulo Guedes, tão criticado, não tivessem arrumado um jeito de liberar o auxílio emergencial, a catástrofe da pandemia teria sido muito maior no campo econômico. Aquilo atenuou. Agora, em relação a essas tragédias que são tragédias anunciadas, lamentavelmente, no Brasil, são previsíveis. Todo ano elas acontecem em algum lugar. Esse ano aconteceu em vários. Tivemos na Bahia, tivemos em Minas Gerais, tivemos aqui no interior de São Paulo e agora essa coisa assustadora em Petrópolis. Ali é uma região que não deveria. A cidade imperial de Petrópolis é maravilhosa, só que ela não poderia servir de moradia para ninguém. Esse é o ponto real. Só que esse é um problema histórico que você não tem como solucionar. E, ao longo da história, ainda houve a ocupação irresponsável de áreas que são de alto risco. Aí sim, não poderia haver ninguém morando lá. Só que aí vem a complacência política, vem a corrupção, vem as armações, né? Muitas áreas ocupadas por tráfico de droga ou milícia, e aí, quando vem a chuva, a desgraça é coletiva. Aí é a busca, tenta-se buscar algum culpado. O culpado é a sociedade brasileira. É um país subdesenvolvido, ignorante, corrupto na sua essência. Então, a desgraça é produto da nossa natureza equivocada, de ser humano, do brasileiro, que tem que tomar vergonha na cara e começar a acertar. Isso aqui tem que virar um país capitalista, um país que faz as coisas certas. Planejamento urbano, você está de brincadeira. O Brasil nunca levou isso a sério, mas precisa levar. Temos aprovado agora um marco do saneamento, por exemplo, que obriga a gente a tomar esse tipo de medida. E aí, o que estamos fazendo de efetivo para melhorar e para minorar as tragédias? Agora, depois da tragédia, não tem jeito. O governo federal vai liberar, já liberou 2 milhões pelo Ministério da Integração Regional, mas o próprio ministro já contou hoje de manhã que há 2 bilhões em receita extra-orçamentária que pode ser liberada para todas as catástrofes. O Constantino, eu perguntei justamente dessa questão do presidente da República porque é algo que me chama bastante atenção. Se a gente for analisar a postura do presidente na pandemia, e inclusive a rejeição dele nas pesquisas, ela é muito forte devido a essa postura em relação à pandemia. Mas se a gente for analisar algumas frases que ele concedeu na pandemia, dizendo: eu não sou coveiro. Nós tínhamos 2.584 mortes quando ele falou isso. Aí depois ele disse no dia 28 de abril o seguinte: e daí? Quer que eu faça o quê? O número de mortes eram mais de 5 mil. Obviamente que as imagens de Petrópolis são aterrorizantes, assustadoras, mas há uma mudança na postura do presidente da República, você não acha? Uma certa rapidez, uma certa objetividade. O presidente da pandemia não iria da Rússia para Petrópolis tão rápido assim, sendo que ele nem visitou um hospital público. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Se me permite, eu não poupei o presidente de críticas em relação à postura dele na pandemia, mas se me permite, o paralelo é bem diferente aqui. Eu vou traçar um paralelo talvez que fizesse mais sentido, na minha opinião. Essa tragédia é uma tragédia que acontece ali num dia, com muita chuva, tem muitas causas, a pobreza, propriedade em lugar irregular, falta e negligência, falta de precaução das autoridades envolvidas, muita coisa, né? E depois solta a verba, Estado, município e federação, e é assim mesmo que a gente costuma lidar. Eu não quero também demonizar só o Brasil, isso é um problema de pobreza, às vezes as pessoas ali não têm alternativa. Mas veja, desgraças naturais
acometem o mundo todo, o Japão, os Estados Unidos. É claro que é diferente quando vem um furacão de mesma intensidade passando pelo Haiti e Cuba e chega aqui na Flórida. É muito diferente por uma questão de riqueza, de desenvolvimento. Mas a gente viu Katrina em New Orleans, a gente sabe que quando vem uma desgraça natural dessas, uma tragédia dessas, pode acontecer em qualquer lugar. No caso do Brasil, no caso de Petrópolis, há agravantes. A pandemia é muito diferente, Paulo. Eu não consigo ver correlação e traçar um paralelo. A pandemia tem uma causa específica, um vírus chinês, produzido ou não em laboratório, e que houve depois uma politização muito grande, inclusive de uma oposição que tentou imputar ao presidente as mortes, ignorando o que acontecia no resto do mundo. E veja só, para ficar análogo à pandemia, olha o que deveria estar acontecendo, na minha opinião. Agora, governadores, prefeitos e o STF deveriam estar dizendo: isso foi o aquecimento global. Quer dizer, as mudanças climáticas, que aí vale tudo. Isso foi culpa das mudanças climáticas. Precisamos de medidas drásticas, fecha a economia, controla tudo, porque nós vamos ter que solucionar esse problema com a ciência. E agora, a partir de hoje, vai ser isso. Se tivessem adotando essa reação ao que estamos vendo em Petrópolis, aí o presidente Bolsonaro ia sair em defesa da liberdade, né? E também falar que a economia precisa ser levada em conta. Ele estaria certo. Então, o caso da pandemia, houve ali uma politização demagógica, uma coisa do tipo, o presidente é responsável pelas mortes. E vem cá, e na Argentina quem é o responsável pelas mortes de Covid? É quem? Então, assim, tudo foi muito distorcido nessa pandemia. Veja que agora até a Universidade de Duke, aqui nos Estados Unidos, está avaliando a ivermectina, o remédio proibido, né, para ver se trata da Covid. Israel acabou com o passaporte sanitário, a gente está na contramão de muita coisa. Houve muito erro, o lockdown foi um erro, segundo John Hopkins, que analisou inúmeras coisas. Então, ali naquela pandemia havia muitas incertezas e muita gente arrogante e ignorante falando o nome da ciência e pregando medidas autoritárias. O resultado final é a morte. Independente de ser pandemia ou desastre natural, não, nós perdemos pessoas. Aí a postura pode ser evitado ou não. Não, a pergunta é outra. Você está dizendo em relação à comoção do presidente e a prestar condolências. Exato. Nós estamos aqui tentando analisar a postura, porque eu acredito que seja uma postura bem mais solidária. É um Bolsonaro que não parte para o ataque, não é ofensivo, lida com a morte de uma maneira diferente. Esse é o ponto. Mas será que a imprensa está culpando o presidente Bolsonaro pelas mortes em Petrópolis? Não, mas o ponto é o seguinte, ele poderia... Não, Constantino, ele poderia muito bem colocar a culpa no... O Constantino, ele poderia muito bem colocar a culpa, como ele fez na pandemia, no governador do Rio de Janeiro e no prefeito da cidade. Mas posso fazer uma... Por favor, estou querendo discutir isso com vocês. Na linha do que o Constantino está falando, acho que se a gente tirar tudo de contexto, as palavras não importam absolutamente nada, né? Se tudo que a gente for pensar com relação a tweets, a entrevistas, e a gente tirar de contexto, aí eu demonizo qualquer pessoa dessa sala aqui. Eu consigo criar monstros aqui nessa sala se eu pegar o que o Piperno fala no dia a dia, tirar de contexto e a gente... bobagem, Piperno. Aí nem precisa tirar de contexto. Então tem muita coisa que a gente pode entender dentro de um contexto. O contexto da entrevista, o contexto do que ele estava pronunciando ou tentando enunciar de alguma forma. Tem que levar isso em consideração, sim. E, Paulo, independentemente das mortes... são situações que têm uma premissa diferente, é o que o Constantino disse. Uma coisa é um desastre pontual da natureza, outra coisa é quando você está lidando com uma pandemia que foi altamente politizada pelos meios de comunicação, pela oposição, por governadores e prefeitos que querem algum tipo de palanque eleitoral para se valer de defensores da vida e defensores da cura por meio da ciência. Esse é o grande problema que aconteceu nos últimos 2 anos. O Bolsonaro, pelo menos, foi o único governante a nível nacional que fez uma defesa intransigente da liberdade das pessoas. O que acontece é que o pessoal usa as declarações, algumas infames dele, como se ele fosse, como diria o Piperno, o nefasto. E isso daí só serve para criança discutir política. Senhores, em resumo do que eu estou falando, e eu quero a análise de vocês, eu vejo o presidente da República em 2022 mais paz e amor, mais ameno. Esse é o meu ponto. Piperno. Paulo, ele tem assessores e ele contrata pesquisas para avaliar pontualmente
todas as ações do governo. E, aliás, não é só ele que faz isso, qualquer governante faz isso. Não é uma exclusividade do presidente do Brasil. E também não é porque ele é perdulário e quer gastar dinheiro. Não, isso é parte da ação de de um governante. Por que eu estou dizendo isso? Porque é óbvio que esses dados chegam para ele. Olha, é o seguinte, presidente, o senhor foi mal nisso. Olha, presidente, o senhor foi bem naquilo. Nesses últimos dias, por exemplo, eu li várias notas de jornais, inclusive falando sobre o incômodo de aliados dele com a questão dele não estar vacinado até hoje. Então, isso é óbvio que vai ser usado na eleição. E ele vai se vacinar, Piperno? Oi? E ele vai se vacinar? Eu não sei, Constantino. Isso aí... Então, talvez ele não esteja tão preocupado assim com o que diz o marqueteiro, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, aliados dele se incomodam com isso. Se ele vai se vacinar ou não, ele tem livre-arbítrio. Quer dizer, ele vai... Não, mas isso é importante aqui na análise, Piperno, porque você está dizendo o seguinte, o presidente Bolsonaro, como todo político, tem marqueteiros que trazem aquilo que reagiu bem ou mal. Só que não como todo político, não como o Dória, por exemplo, ou o Lula, que está acenando para veganos agora, o Bolsonaro é uma máquina de fraude marqueteira. Ele é um cara mais genuíno, dá para perceber que ele é mais genuíno do que os outros. Então ele não segue essa rotina. A questão também é se ainda há tempo para voltar atrás. Então é claro que isso é uma discussão que certamente divide opiniões no entorno dele. Por quê? Bom, se eu tomo vacina agora, quer dizer que eu estou amolecendo e vou contrariar a minha base antivax que me apoiou até agora. Ou, se eu tomo vacina, eu vou agradar aí, quem sabe, aqueles aliados, principalmente esses que desembarcaram agora, gente do É que, Piperno, você pegou o ponto errado. Você está fazendo uma alusão aqui. Eu estou dizendo o seguinte, que isso é uma questão que divide. Agora, o fato dele não ter tomado, em momento algum, nós estamos em... Veja, a pandemia começou há 2 anos. Em momento... E a vacinação dia 17 de janeiro do ano passado, são 13 meses. Em momento algum, o presidente da República chegou em público e falou: população brasileira, vacine-se. É importante. Só a vacina salva. Ou então, população brasileira, use máscara. Só a vacina salva? Se você tiver algum medicamento, alguma outra prática... Vamos voltar essa discussão. Faça essa revelação para o mundo, Constantino. Depois a gente faz essa discussão, porque essa discussão a gente já fez muitas vezes aqui no 3 em 1. Eu quero voltar para a mudança de postura do presidente da República. Serrão, vou passar a palavra para você, mas antes eu quero aqui lembrar você que nos acompanha que tem enquete aberta no portal da Jovem Pan News. Corre lá agora, jovempan.com.br, vote, participe. A gente está discutindo, afinal de contas, a situação de Petrópolis, e a gente quer saber se o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir atendimento para essas vítimas que, infelizmente, crescem aí a cada hora, a cada minuto, devido às chuvas em Petrópolis. Serrão, o seu comentário. Vamos lá, o Bolsonaro, paz e amor, ele não existe, ele já nasceu morto. Não é da natureza do Bolsonaro esse negócio de paz e amor. O que está acontecendo de um tempo para cá é que Bolsonaro está sendo muito ágil nas ações políticas que tem tomado. No caso recente de todas essas catástrofes geradas por chuvas, né? O Brasil é o país que tem a crise hídrica com chuva desabando e causando desgraça. É o país das contradições. Mas em todas essas, Jair Bolsonaro se posicionou em socorro à população. Da mesma forma como na pandemia. O cara é contra tomar vacina. Ele não vai pedir para ninguém tomar vacina, porque ele é contra. É a coerência dele. Agora, o governo federal, garantiu vacina abundante para todos. Então, esse que é o ponto importante. Agora, o presidente não soube comunicar isso bem, caiu na armadilha da esquerda que prefere dizer que ele tem que ser o cara a aceitar a vacinação, e aí ele teve desgaste político. Tá ok? É isso que aconteceu. Agora, Bolsonaro está cumprindo o papel dele com mais agilidade. E é isso que tem dado uma certa assustada em muitos dos seus inimigos, principalmente a cúpula do establishment e aqueles amiguinhos lá do Tribunal Superior Eleitoral, lá da Jabuticaba, que querem sabotá-lo e tentar inviabilizar a candidatura reeleitoral dele. Ponto é esse. Ô Constantino, se a postura do Bolsonaro na pandemia fosse a mesma de agora, a rejeição dele seria menor? É uma boa pergunta, Paulo. Eu não sei. Eu acho que ele errou muito ali na comunicação. E, de novo, né, as circunstâncias elas não eram fáceis, porque ele estava sendo demonizado e muitas vezes responsabilizado pelas mortes e muita gente
hipócrita, para dizer o mínimo, né, oportunista, estava se vendendo como guardião da ciência, porta-voz da preocupação empática com os outros e falando que iam solucionar tudo com uma vacina ou sei lá o quê, o lockdown, né, ou para achatar a curva, cada hora era uma desculpa. Então, ali na pandemia houve uma politização nefasta. Olha a rejeição, nós vamos falar daqui a pouco, olha a rejeição do governador João Dória, que acha que é o pai da vacina. Ué, alguma coisa não bate, né? Ele tem mais rejeição até que o Lula, segundo essa pesquisa. Então, veja, as pessoas não são trouxas. Viram na pandemia o oportunismo de alguns. E o presidente Bolsonaro, com os seus defeitos de comunicação, estava ao menos defendendo a liberdade e o direito de trabalhar, a questão da economia. Então, isso aí, ele podia sim ter suavizado, ele podia ter se colocado como um líder ali que tentava unir o país. Agora, ele ia conseguir? Aí é uma outra história e uma outra boa pergunta. Eu digo que não. Por que ele não ia conseguir? Porque a gente sabe que ali houve uma turma que montou toda uma narrativa, né? Vender como porta-voz da ciência e das soluções para a crise, e que se o Bolsonaro não aderisse 100% àquele roteiro, ele seria responsabilizado e culpado. Já estava o culpado antes de qualquer análise, já era ele. Então, mesmo que ele suavizasse, mesmo que ele prestasse solidariedade, mesmo que ele falasse, é uma pandemia grave, nós temos que ver o que é possível fazer, ele seria massacrado, porque ele não é o Dória. Porque ele não é um cara de pau, um tremendo de um mentiroso oportunista que estava ali se vendendo como o cara que ia salvar vidas. Você, Marco? O Piperno, ele entra dentro de uma discussão, às vezes, que me lembra, considerando o Dória aqui, o Constantino falou muito bem, e para lembrar, e é importante lembrar sempre, Constantino, lembra do contador de vidas salvas do João Dória? Então, o governador do estado de São Paulo tinha um comitê científico, né, sempre fazendo uma coletiva de imprensa, todo dia, no começo, na hora do almoço, e tinha um contador de vidas salvas. Esse é o quão ridículo a gente chegou no ponto de politização e instrumentalização política da pandemia. E pelo jeito que o Piperno fala, eu tenho certeza que ele é a favor disso, porque para você atribuir as mortes que aconteceram na pandemia como se fossem evitáveis a uma pessoa, que era a única pessoa que defendia a liberdade econômica do cidadão brasileiro, e aqui eu não estou fazendo demagogia, isso é puro discurso do presidente. De novo, críticas à comunicação temos, todos nós. Não, quem vai sair candidato? Você? Não, eu não vou ser candidato a nada. Estou falando que a gente tem críticas pontuais a questões relacionadas à comunicação do presidente. Isso é normal, todo mundo tem. Agora, esse processo de o nefasto, né? Você pode usar a mesma lógica, Piperno, e eu queria saber se você acha de fato relevante o contador de vidas salvas do Dória. E por que ele parou de usar o contador de vidas salvas? A gente deveria estar em mais ou menos o quê? 1,5 milhão, 2 milhões de vidas agora? Você quer saber se eu acho esse negócio relevante? Nem um pouco. Então como é que você atribui todas as mortes a uma pessoa? Não, eu não falei que todas as mortes... Você coloca na conta dele. Isso é uma mentira. Eu jamais disse isso. O tempo todo você faz isso? Isso é uma mentira. O que eu estou dizendo é o seguinte. Uma parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas... Então me fala quanto? Eu não sei. Me fala quanto? Eu não sei. Eu não sou, enfim, matemático. Não, exatamente. Uma coisa... Não sabe, chutando. Não estou chutando, não. Você talvez não saiba matemática. Porque é o seguinte... vamos lá, então. Se você iniciasse... 10%, se você iniciasse essa vacinação, por exemplo, 15 dias depois... Naquele momento do pico de 3, 4 mil mortes por dia, é muito provável, é estatisticamente comprovado que o número de mortes seria, infelizmente, muito maior. Você não tem nenhum dado. Isso, quer dizer, óbvio, que eu não tenho nenhum dado. Quer dizer, você está dizendo que se a vacinação tivesse sido atrasada, por exemplo, em uns 15 dias, porque a vacina ia demorar se não fosse o governo de São Paulo, ou seja, isso, ninguém mais ia morrer. Tem uns 4 vezes na sua frase. Naqueles 15 dias, sem vacina, ninguém mais ia morrer. Essa é a matemática marco-antoniana. Pelo amor de Deus, quer dizer, então o que eu quero dizer é o seguinte, é óbvio que as 640 mil mortes não são obra de uma única pessoa, morreu gente no mundo inteiro. Agora, o que eu estou dizendo é que se não fosse a ação do governo de São Paulo, a vacinação que teria demorado mais uns 15 dias para ser iniciada, certamente acarretaria um volume maior de mortos, só isso. Serrão, você... Vamos lá, vamos ao cerne dessa questão. Bolsonaro e Dória brigaram.
O desgaste foi para ambos, mas quem levou o desgaste pior está na cara, foi o Dória. Esse é o problema. Bolsonaro agiu para tentar salvar a economia com auxílio emergencial. Isso deu certo. Bolsonaro comprou vacinas, porque ele achava, no começo, ele entrou naquela discussão burra se a vacina chinesa seria eficaz ou não. Ele comprou outras vacinas. Assim que ficou disponibilizado para o governo federal comprar vacinas, e isso aconteceu para o mundo todo, o Brasil comprou vacinas. E o Brasil foi recordista na vacinação. Está sendo, até agora, vacinando todos aqueles que querem tomar a vacina. Então, é hora de parar dessa história de vacina, que vacila você falar besteira sobre essa situação. O presidente Bolsonaro foi desgastado pela mídia, pelos adversários em relação a isso, errou na briga com o Dória, só que no cômpito final dessa pancadaria, quem se deu mal foi João Dória. O nome dele está dizimado absolutamente da campanha presidencial. Então, custou caro para ele. Muito bem, senhores, podemos, por favor, Pipeno, que eu quero falar de pesquisa aqui, se vocês toparem. Você pega até um gancho disso, porque eu só queria fazer, enfim, um complemento, porque eu disse que o caso, por exemplo, agora dessas enchentes, não é uma situação que você possa fulanizar, você possa eleger um culpado. Porque senão, por exemplo, você teve o tsunami, isso aí não depende da ação de um governante ou outro, não é isso. O que eu queria dizer, só para complementar o meu raciocínio, é que essas tragédias aconteceram na Bahia, em Minas Gerais, aqui em São Paulo, agora no Rio de Janeiro, né? Enfim, daqui a pouco tem as águas de março. Então, eu também gostaria que a população cobrasse os parlamentares dessas regiões. Porque já que eles têm agora autonomia para emenda, para tudo, né? Então, que pegasse esse dinheiro, né, e dedicasse um pouco, destinasse esse dinheiro para essas áreas atingidas. E aí não é culpa do presidente, ou do governador Castro do Rio, ou do governador Dória, ou do governador Rui Costa, ou do Zema. Não é culpa de ninguém isso aí. O fato é que, se o recurso existe, então, em vez de aplicar sei lá onde, que pelo menos parte desse dinheiro indicado pelos parlamentares fosse destinado para essas áreas. E que governadores e prefeitos canalhas não peguem o dinheiro da desgraça para roubar. Perfeito. Que na pandemia roubaram. Esse é o detalhe que não pode ficar esquecido. Marco, um ponto interessante da fala do Piperno, quando ele aborda a questão das emendas parlamentares, agora ele adotou uma postura mais tranquila com relação às emendas parlamentares, que antes ele estava demonizando, né? De novo, o Piperno estava batendo duro com relação ao Bolsonaro aumentar, né, o valor, né, das emendas parlamentares, né, para o Congresso Nacional. E agora você vê que é uma questão emergencial. Os deputados e senadores podem usar esses recursos que eles recebem, né, para fins de emenda parlamentar. E agora eu queria entender que se o Piperno se coloca numa posição de crítico assaz, ferrenho das emendas parlamentares, ou se ele acha que é um instrumento de fato interessante para situações peculiares que envolvem interesses regionais e locais, principalmente em situações de tragédia como essas. Inclusive o senador, acho que Alessandro Molon, falou recentemente que ia destinar 1 milhão de emenda parlamentar da parte dele apenas para a situação trágica de Petrópolis. Então, é interessante a modulação. Não tem a modulação. Uma hora ele quer colocar a pecha de corrupção do governo federal com emenda parlamentar, que é um instrumento... A emenda parlamentar da esquerda é do bem. Exato, exatamente. Agora, posso falar tecnicamente? Tecnicamente, vamos lá. Haverá uma demanda por obras, por problemas que vão ter que ser resolvidos. Para isso aí dependerá de projetos. Dinheiro há. O ministro da Integração Regional informou hoje de manhã, na entrevista coletiva de 25 minutos, que há 2 bilhões de reais de receita extra-orçamentária, tá? Para ser utilizada nessas catástrofes. Então, precisa de projetos, seriedade e honestidade na aplicação desse dinheiro para não repetir a roubalheira do Covidão, que vai dar Polícia Federal, vai dar Uber Preto chegando na casa de vagabundo, prefeito e governador, em breve, hein? Eu estou dando esse spoiler, vocês não estão acreditando, isso aí vai ser a grande pancada nessa eleição eleitoral. Constantino, podemos falar de eleição ou você quer fechar esse assunto?
Não, só vou fazer uma frase aqui. A politização de tragédias, seja uma pandemia, seja uma desgraça natural qualquer, é algo simplesmente abjeto.